Olá, alunos do quinto ano. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos na nossa quarta aula e hoje vamos trabalhar a acentuação gráfica. Os nossos objetivos de aprendizagem será identificar e compreender a tonicidade das palavras e as regras de acentuação gráfica. Vamos lá? Meu nome é Rafael Menezes. Sejam muito bem-vindos. Então, para a gente começar, vamos dividir o nosso conteúdo em 3. Vamos primeiramente para a tonicidade das palavras, depois vamos para aquelas regras de acentuação e por último vamos dar dicas que ajudem nessas regras. Vamos lá? E qual a definição de acentuação gráfica? Vamos lá trabalhar ela? A acentuação gráfica, ela consiste na colocação de um acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Os nomes dos acentos gráficos da nossa língua portuguesa são 3: acento agudo, acento grave e acento circunflexo. Então, a gente tem 3 tipos de acento que a gente vai trabalhar. E por que foram criadas essas regras de acentuação? Primeiramente, vamos lembrar que a escrita é uma tentativa de representar a fala. Isso mesmo. Então, professor, a gente pegou aqui um exemplo da palavra médico. Se não fosse essa tentativa de representar a fala de forma correta, ou seja, em que todo mundo poderia escolher qual seria a melhor forma de falar, uns falaria médico, outros falaria médico, sendo que o certo seria médico. Então, para demonstrar a melhor forma e a forma certa, essa tentativa de representar a fala de uma forma certa, esse acento foi colocado ali no E. Por isso que é médico. Então, as regras de acentuação gráfica foram criadas para isso. Foram criadas por meio da escrita de orientar a pronúncia correta das palavras quanto à sílaba tônica. Lembrando, gente, a sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, a acentuação existe para tentar representar, como já vos falei, a melhor forma, a forma correta de se trabalhar a palavra. Vamos para a tonicidade das palavras, ou seja, a sílaba mais forte. Mas primeiramente a gente divide em monossílabo, uma sílaba. Mas lembrando, a gente também tem as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Por enquanto, vamos deixar os monossílabos para depois e vamos trabalhar as 3 tonicidades de palavras. Ou seja, ela tem que ter no mínimo 2 sílabas para ela ser oxítona. Isso mesmo. Aqui a gente tem a palavra sapatear. Muitos alunos me perguntam, professor, qual é a melhor forma de eu indicar qual é a sílaba tônica de uma palavra? Como você vê bem claro, sapatear não tem acento. Ou seja, você não vai identificar logo de cara a sílaba mais forte. Uma dica que o professor vos dá é falar bem alto essa palavra. Aquela palavra que lhe chamar mais atenção, ela for mais longa, aquela sílaba mais longa, essa vai ser a sílaba tônica. Sapatear. Sapatear. A é a nossa sílaba tônica. Essa é uma dica muito boa que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês. Ou seja, oxítonas tem que ter no mínimo 2 sílabas e a última sílaba tônica ela é classificada como oxítona. Não esqueça, última sílaba tônica, oxítona.
Paroxítona, a penúltima sílaba tônica. Mas, professor, ela só tem duas sílabas, mesa só tem duas. Não importa, gente. O que importa na língua portuguesa é se ela é a penúltima sílaba tônica de trás para frente. Sempre de trás para frente. Não se esqueça. Então, foi a penúltima sílaba, paroxítona. E as proparoxítonas é a antepenúltima sílaba. Como eu trouxe de volta aquela palavrinha médico, a gente vê que o mé é a terceira palavrinha, né, de trás para frente. Ou seja, paroxítona. Então, vamos para a regra de acentuação, pegando os monossílabos lá. Eu coloquei um xizinho, disse que eu ia falar só da regra deles, né? Vamos falar agora das regras do monossílabo. Monossílabos são palavras que possuem apenas uma sílaba. Correto? Gente, observa. Apenas uma sílaba. Acentua-se os monossílabos tônicos. Isso mesmo. Todos os monossílabos tônicos, aquela sílaba mais forte, você acentua ela. A regra: acentua os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, A com S no final. Lembrando, todos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, acompanhados ou não de S no final, se acentua. Vamos lá? A palavra nós acentua? Sim. Nós, como você vê, termina em O e acompanhado de S. Se fosse a palavra nó, acentua-se também? Sim. Termina em O, acentua. Chá, termina em A? Sim, professor. Acentua. Pá, termina em A? Sim. Acentua. E a palavra pé, termina em E, acentua. Mas, professor, essa regra aí que o senhor me falou, e se eu tivesse a palavra paz? Isso mesmo, paz com Z no final. Acentua? Não, está fora da regra. Paz termina em Z. Termina-se em Z, precisa acentuar? Não, a regra é clara. Terminados em A, E ou O, acrescidos ou não de S no final. Certo? Bem facinho essa regra das monossílabas, gente. Vamos para os próximos, as regras da oxítona. Gente, bem claro também. Acentua-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em ou em ditongo. Isso mesmo, gente. Vamos lá para o nosso exemplo aqui, para ver se essa regra é ok. Paraná. Paraná termina em A. Paraná. Lembrando que as oxítonas, a última palavrinha, a mais forte, Paraná. Acentua, professor? Sim. A palavra café, oxítona, por quê? A última palavrinha, a última sílaba é a mais forte, correto? Cipó termina em O e a última sílaba mais forte é o O, correto? Também se acentua cipó, porque termina em e mais forte também, a última sílaba mais forte. E a palavra parabéns, acentua ali o ends. Sim, gente, parabéns também se acentua. Vamos para a regra das paroxítonas, ou seja, a penúltima, não esqueça disso. Gente, para essa regra, eu utilizo a dica de um professor que trabalha esses dois tipos para facilitar a regra da paroxítona. Lembre dessa dica, a dica do professor Noslen. A dica dele, ele inventou, no caso, da cabeça dele, do professor Noslen, duas palavrinhas. Linupsan. Grave essas palavrinhas. Linupsan.
terminou em uma dessas, em L, em I ou não acrescentado de S, em N, US, PS e AN, acentua-se. E a outra palavrinha seria rimum sochão. Terminado em R, em U, em uns, em on e em X ou em ão, ou terminadas em ditongo, se acentua-se. Lembrando, terminadas em ditongo, é as duas vogais juntas ali. A gente vai ver isso aí logo na frente. A primeira palavrinha, fácil. Eita, fácil está dentro daqueles dois nomes lá do professor Noslen. Liplupissan. Fácil termina em L. É uma paroxítona, porque a penúltima sílaba é a mais forte, fácil. Ou seja, acentua-se. A palavra fênix. Vamos lá? Fênix termina em X. Está dentro daquelas regrinhas, daquela dica rimum som chão. Ou seja, termina em X, acentua-se. A palavra íon, termina em on. Olha lá, rimum som chão, termina em on. Terminou em on, acentua-se. Série. Professor, série não está nem ali no Linupissan, nem em rimum som chão não, professor. Naquele nome lá que o senhor disse do professor Noslen. Gente, série termina em ditongo. Bem claro aí, o I e o R tá ali junto, ó, de um ditongo. Ou seja, acentua-se. A palavra álbum termina em U, M, e tá dentro daquela palavrinha lá do professor Noslen, rimum som chão. Ou seja, ao acentua-se a sílaba mais forte. Gente, muito fácil. Essa dica é infalível. Decore esse nome, Linupissan e rimum som chão. Essa é a dica do professor Noslen, que ele nos trouxe e nos brilhantou com essa dica tão importante. Terminado de ditongo também, acentua-se as paroxítonas. Vamos lá para proparoxítonas. Quais são as regras, professor? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas, gente. Ou seja, a antepenúltima foi a mais forte, se acentua-se. Essa é a regra mais fácil de todas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. A palavra árvore, ar é a sílaba mais forte, né? Ar. Acentua-se? Sim. A palavra músculo, o mus é o mais forte. Acentua-se? Sim. A palavra mínimo, mi, é o mais forte, correto. Acentua-se mi, porque ela é uma proparoxítona. E a palavra másculo também. Ela é uma proparoxítona, porque o mas é a sílaba mais forte. Então, acentua-se ela também. Gente, vamos falar também agora a nossa reforma. Quais foram as mudanças nessa nova reforma ortográfica que muita gente se pergunta? Professor, era uma coisa antes, mudou. O que é que mudou? O que foi essa reforma ortográfica? Uma reforma ortográfica é uma grande alteração no sistema ortográfico de uma língua. O que é que houve-se? Vamos falar um pouco de história e lembrar um pouco dessa reforma ortográfica. Vamos tentar entender, que muita gente às vezes se complica. Vamos tentar entender. Gente, em 1990, Portugal e os outros países de língua portuguesa, Brasil, Angola, perceberam que tinham diferenças, né? Algumas regras em alguns países, outros em não. Então eles pegaram todos os países de língua portuguesa e fizeram uma reunião. Vamos equalizar, vamos tornar a língua portuguesa, que é tão rica, né? É uma regra, é uma reforma ortográfica e uma alteração só, né? Para melhorar, para que todos esses países estiverem em acordo, né? Então eles foram lá e assinaram em 1990 essa regra. Lá em Portugal, ela já entrou em vigor em 2009. E no Brasil, somente em 2016, que ela foi obrigatória.
Então veja, gente, que já passaram muitos anos desde que ela foi elaborada. Mas quais as principais mudanças? Qual a principal... O que é que mudou, professor, nessa reforma ortográfica? Vamos sintetizar em algumas regrinhas básicas que você jamais vai se complicar com reforma ortográfica a partir de agora. Vamos lá? Teve algumas mudanças, sim. Agora, acentua-se os ditongos abertos. Ei, eu, oi, tônicos em oxítonas e monossílabas. Um exemplo aqui, herói. Herói, termina em oi. A sílaba mais forte, roi, né? O oi. Acentua-se sim. A partir de agora, de acordo com a mudança ortográfica, herói se acentua-se. Terminou em oi. Terminou em ei. Também, professor, sim. Vamos lá, a palavra anéis. Anéis termina em ei, lembrando-se, acrescentados ou não de S. Termina em eis, acentua-se sim. Anéis se acentua-se. É a palavra mais forte, né? Bem claro aí para vocês. A palavra céu. Olha lá, ditongo aberto, terminado em eu. Lembrando, ditongo, gente, ditongo é o encontro de duas vogais. Não se esqueçam. Então, a palavra chapéu termina em el também. Termina em el, ditongo aberto, é oxítona. Vamos lá? É uma monossílaba, no caso do céu. Acentua-se. A palavra heróico, professor. Antes da reforma, heróico, no caso o herói não é acentuado, o heróico também se acentuava, né? Então ela perdeu um acento que é... Por quê? Porque de acordo com a reforma ortográfica, heróico aqui, ela não é uma oxítona, a penúltima sílaba, ou nem uma monossílaba. Ela é uma paroxítona. Olha lá, o ró é heróico. Então, se ela é uma paroxítona, ela não se acentua-se. Então, essa foi uma das mudanças que ocorreram na acentuação. Vamos para a próxima mudança? Acentua-se as letras I e U tônicas quando formam um hiato com a vogal anterior. Vamos lá? Primeiramente, vamos lembrar o que é hiato. Hiato é o encontro de duas vogais em uma palavra, cada uma pertencendo a uma sílaba diferente. Certo? Então, quando a gente for separar as sílabas, se as duas sílabas, cada uma fica de um lado e outra de outro, forma-se um hiato, certo? Então, baú forma um hiato, ba-u. U é acentuado, porque se formou um hiato e se acentua-se as letras I e U. A palavra sair. Sair também é um hiato. Quando a gente separa, fica sa-i. Se acentua-se, porque o i é uma palavra tônica. E a palavra também jacareí. Se acentua-se, é também um hiato, né? E o i é tônico. Jacareí é a sílaba mais forte. Mas também tem as exceções. O i seguido de NH, ela não é acentuada, gente. Vamos lembrar dessa regrinha, que tem as exceções também, viu? O I seguido de NH não é acentuado. Qual é o exemplo disso? Rainha. Rainha. I é a sílaba mais forte, mas ela é seguida de NH. Então, se é seguida de NH, não leva acento. O U tônico antecedido por um ditongo. Vamos lá? Feiura. O U é a palavra mais forte. Mas antes dele a gente tem um ditongo. O E e o I.
Então, essa é uma regra que não nos deixa a gente acrescentar um acento, né? Apesar do U ser tônico, ele não ser acentuado, porque ele é acompanhado de um ditongo, ei. Então, gente, muito obrigado por essa aula. Espero que vocês tenham entendido essa nova reforma, as regras de acentuação. Pega aquela dica lá do professor Noslen que eu expliquei, daquelas duas palavrinhas, decore, limusochan e remusochan. Linupissan, remusochan. Não se esqueçam que vocês jamais vão errar a acentuação. Lembra dela lá. Certo, gente? Muito obrigado e até a próxima aula.